Paz do Senhor, gente, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 19 de setembro e nós vamos ler os seguintes textos da Palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu domingo, que seja uma bênção, que você cultue a Deus com toda a intensidade do seu coração e que seja uma bênção o seu dia. Olha só. Hoje nós vamos ler Isaías capítulo 30, versículo 12 até Isaías 33, 9. Depois nós vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1 até Gálatas 5, 12. Depois voltamos ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 63, versículo 1 até Salmo 63, 11. E depois fecharemos com Provérbios capítulo 23, versículo 22. Que Deus possa falar ao nosso coração através dessa leitura, que seja uma grande bênção e que você possa agora ser alimentado, que você, minha irmã, agora receba a orientação da palavra de Deus, pois ela é poderosa para nos dirigir, nos ensinar, nos levar no caminho que devemos andar. Isaías 30, 12 diz assim: Esta é a resposta do Santo de Israel. Por que desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras? A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante, desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira ou um pouco de água do poço. Assim diz o soberano, o Santo de Israel: Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Disseram: nada disso. Entraremos na batalha, montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será de seus inimigos, os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês. 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. Pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda, certamente atenderá a seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muita pastagem para seus animais. Há sempre esse ciclo, né? O povo se afasta, o povo peca, se afastando de Deus, vem o castigo, o povo sofre, se arrepende, busca a Deus, Deus os socorre, abençoa, eles prosperam e de repente eles voltam na mesma toada, né? Versículo 24, é sempre assim, não mudou nada até hoje, tá? Tudo igual. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha.
No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim, quando o Senhor começar a sarar seu povo e a curar suas feridas, e a curar as feridas que o próprio Deus os causou. Olha só. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo em ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo, seu sopro é como inundação, que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com sua peneira separará as nações para a destruição. Colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas sagradas. Vocês se alegrarão como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força de seu braço poderoso. Em sua ira descerá com chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados e os ferirá mortalmente com seu cetro. Quando o Senhor os ferir com sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamborins e harpas. Ele levantará seu braço poderoso e lutará contra seus inimigos. Tofete, o lugar de fogo, há muito tempo está pronto para o rei assírio. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira. O sopro do Senhor, como um fogo de um vulcão, a acenderá. Capítulo 31, versículo 1. Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, e dependem da força dos exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam, pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos. Pois o Senhor me disse: quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. O Senhor dos Exércitos sobrevoará Jerusalém e a protegerá como uma ave protege o ninho. Defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e a salvará. Ó israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espadas de homens. A espada de Deus os ferirá. Entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos. Até os mais fortes tremerão de pavor, e os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cujas chamas ardem em Jerusalém. Capítulo 32, versículo 1. Vejam, aí vem um rei justo, seus príncipes governarão com retidão, cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca.
Então, todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvido a ouvirão. Até os que se iram depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam o mal. Praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas. Tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção, vocês que são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês, presunçosas, ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes, deixem de lado sua arrogância. Arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinho. Eita, nós, hein? Suas terras, versículo 13, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato, seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado e a cidade sempre agitada ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que, por fim, o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil, e essa justiça trará paz. Haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo e em seu lar. Terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos, a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. Onde quer que semeiem, terão colheitas fartas, seus gados e seus jumentos pastarão livremente. Capítulo 33, versículo 1. Que aflição espera vocês, assírios, que destroem os outros, mas nunca são destruídos ou nunca foram destruídos. Traem outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos. Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Sê nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve tua voz. Quando te levantas, as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos, assim o exército da Assíria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce. Ele proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será seu tesouro. Agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público, seus embaixadores de paz derramam lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas, ninguém mais vigia por elas. Quebraram o tratado de paz, não se importam com as promessas que fizeram perante testemunhas, não têm respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar, o Líbano seca de vergonha, a planície de Saron agora é um deserto. Bazã e Carmelo foram saqueados. Meu Deus, quanta coisa difícil, né? Esse profeta teve uma missão árdua, né? Profetizar coisas que ele nem imaginava.
mas era a voz de Deus querendo falar por meio dele. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confie que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Meu Deus! Vamos agora ao Antigo Testamento, livro dos Salmos. Salmo de número 63, versículo 1, diz assim: Salmo de Davi sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá. Versículo 1: Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com Teus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver. A Ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado, pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Pois Tu és meu auxílio, à sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que jurarem falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Avance um pouquinho mais. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Ouça seu pai, que lhe deu vida, e não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. Essa é a palavra de Deus, meus queridos, que o Senhor possa falar ao seu coração com muita força, com muita profundidade, e que seja uma bênção todo esse momento em que estamos juntos aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Lembra de deixar aí o seu like, seu joinha e também de compartilhar com alguém aí a leitura da Bíblia. Que Deus te abençoe e fique na paz.